O Livro dos Espíritos, Progressão dos Espíritos, pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem sem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Pergunta 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, eles as alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença, enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal? Não, pela fieira da ignorância. Pergunta 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples, ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal, os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência, que os encaminhe para uma senda de preferência à outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo.
Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo.